Você está no Buraco Discreto, um canal sem nenhum princípio. Redação e locução: Carlos Pereira, jornalista e doutor em ideias gerais. Hoje vamos mexericar sobre higiene na história. Desta forma você verá que cristãos e filósofos limitam banhos a um por mês na Itália. Chineses são campeões mundiais no quesito alergia a banho. Médicos culpam pobres pelas doenças por comerem e morarem mal. Inglesa se espanta com sujeira e desleixo de mulheres baianas. Bonitonas e bonitões, se gostarem, deixe eu gostei. Se não gostarem, façam o mesmo, para me ajudar. Se inscrevam no canal e deixe seu comentário. Ative o sininho. E vamos às maledicências do dia. Cristãos e filósofos fogem do banho para mostrar virtude. Os governantes em Roma temiam duas forças. Em primeiro lugar, o povo e o exército. Os soldados eram mantidos na linha com uma disciplina cruel e gordos pagamentos proporcionados pelos espólios de guerra. O povo era convencido com a política do pão e circo. O governo distribuía diariamente toneladas de pão. Era a política da fome zero na antiguidade. Todos os cidadãos romanos tinham direito a esse sagrado, independente da situação financeira. Ficavam fora do benefício quem não tivesse cidadania romana, os escravos e as mulheres. E junto com o pão vinha o circo. Todos os dias havia os famosos jogos nas arenas, principalmente no Coliseu, estádio construído só para isso. Com capacidade igual à do Mineirão, em Belo Horizonte, ficava lotado o dia inteiro. O povão delirava, vendo gladiadores se estriparem e feras devorando infelizes condenados e inimigos de Roma, entre eles cristãos. E como parte dessa política, havia os banhos públicos. Eram as famosas termas, sendo a do Caracalla, imperador, a mais espetacular. Nesses locais, em troca de uma mixaria de centavos, o romano podia passar horas à toa se divertindo. Nelas, o frequentador tinha oportunidade de exercer o ócio de maneira muito agradável. Podia fofocar, discutir política, fazer negócios, praticar esportes, namorar e até tomar banho. Tudo isso cercado do maior luxo. Esses espaços davam aos pobres o gostinho de vida de rico. Banhos quentes e frios, piscinas, muita obra de arte, ambiente aquecido artificialmente, um luxo. Dois tipos de pessoas não aproveitavam dessa boa vida. Cristãos e filósofos se recusavam a gozar dessas comodidades. Os primeiros por moralismo, por considerarem as termas locais de perdição. Além disso, os cânones da religião vedavam o uso das pequenas comodidades como pão branco, roupas coloridas, sexo por prazer e outras coisas do tipo. Já os filósofos não se banhavam por vaidade, para exibir ao mundo um desapego ao corpo e às coisas materiais. Europeus perdem o medo do banho com a modernização. Mesmo sem adquirir a mania brasileira de limpeza corporal, os europeus vão adotando a rotina dos banhos diários. A aversão à água no continente foi adquirida ao longo dos séculos. A primeira a contribuir para essa displicência com a limpeza corporal foi a Igreja Católica. Ela passou a considerar os banhos públicos tão cultivados pelos romanos como coisa imoral. As guerras frequentes que assolavam o continente também contribuíram para o problema. Até as autoridades davam seu exemplo de
pouco apego ao banho. O famoso Luís XIV, o pretensioso que se intitulava o Rei Sol, tomou uns 3 banhos em toda a sua vida. Para disfarçar a caatinga, se banhava de perfumes e trocava de roupa várias vezes ao dia. Mas na sua aversão ao banho, os franceses não estão sozinhos. No grupo estão os britânicos, turcos, mexicanos e outros. Os mais cotados para o primeiro lugar nesse pódio estão os chineses, disparados. Médicos franceses culpam pobres pela peste por comerem e morarem mal. Tal como seus colegas, 800 anos depois, com a Covid, as autoridades europeias entraram no clima de barata voa quando começou a peste negra, lá pelos anos 1300 e tantos. Essa doença fez um estrago no continente. Calcula-se que tenha levado a metade da população. Morreu tanta gente que mudaram as relações entre senhores e servos. Como faltou mão de obra, os trabalhadores se encheram de razão e exigiram salários maiores e conseguiram. Naquela época, como hoje, autoridades médicas e governamentais bateram cabeça na procura de soluções. A mais genial delas foi dos médicos da Universidade de Paris. Passaram a distribuir um livro com instruções perfeitamente lógicas e perfeitamente inviáveis. A publicação mandava os pobres comerem melhor, mais carne, leite, queijo e outras iguarias caras e fora do alcance da pobreza, e mandaram todos morar em casas arejadas e aquecidas, e a dormir em camas com lençóis limpos e perfumados. A tese dos doutores estava certa. A peste era transmitida por pulgas, cuja morada preferida eram os ratos, e esses animais dividiam gostosamente as moradias com os humanos, pobres e ricos. Outro lugar onde as pulgas se davam muito bem eram nas roupas. A maioria do povo, abonado ou sem dinheiro, usava uma só vestimenta por baixo por anos. Por cima vestiam agasalhos, feitos de peles, das mais caras às mais baratas, como de gatos e coelhos. Apesar da bateção de cabeça, a classe médica teve então o mesmo comportamento heróico dos seus colegas do século XXI. Estavam presentes nos hospitais e residências, mesmo sabendo que podiam morrer com a doença. Até uma força-tarefa desses profissionais foi organizada pelo Papa Clemente VI, para ajudar no combate à epidemia. Na falta de um remédio realmente eficaz, sobrou lugar para a fé. E nesse quesito, quem brilhou foi São Sebastião, com seu corpo espetado por flechas, considerado o melhor símbolo do momento. Desleixo das mulheres e sujeira nas casas espanta a inglesa na Bahia. Entre os muitos estrangeiros que zanzaram pelo Brasil nos tempos do Império, figura a inglesa Maria Graham. Casada com o comandante da marinha de seu país, ela varou o mundo. No Brasil, conviveu com muitos fatos e personagens históricos e chegou a ser contratada para professora de uma das filhas de Dom Pedro I. Entre os famosos com que se relacionou está José Bonifácio, patriarca da independência. Outra personalidade com quem conviveu foi a baiana arretada Maria Quitéria. Essa moça foi voluntária, vestida de homem, nas forças baianas que combateram os portugueses durante as várias guerras pela independência do Brasil. A inglesa a conheceu quando a menina esteve na corte, em missão de correio, e para receber uma condecoração das mãos do imperador. Esse encontro contribuiu para que a inglesa se desfizesse da imagem pouco lisonjeira que trouxera da Bahia. Na sua passagem por Salvador, vinda da Inglaterra, fora levada a visitar famílias do patriciado baiano. As visitas foram patrocinadas pela consuleza britânica e foram feitas sem aviso,
e as famílias, principalmente as mulheres, foram surpreendidas em seu estado natural. A visitante britânica ficou escandalizada com o desleixo das mulheres no modo de se vestirem e com sua aparência. Viu meninas recém-casadas já aparentando sinais de matronice. A falta de higiene nas residências, inclusive nas cozinhas, marcaram a gringa. Toda essa má impressão em relação às mulheres foram desfeitas quando de sua estadia na corte, inclusive por seu encontro com a Quitéria. Sicker than you know. Killed a bird without a stone. Taught the dog to throw a bone. For a while, sleeping like a bee. The curiosity. Cadillac, you see.